Você tem dúvidas de como analisar se o seu cliente possui direito ao BPC-Loas? Então não se preocupe, colega, que hoje eu vou criar um vídeo em que eu te explico como você poderá analisar e verificar se o seu cliente realmente possui direito ao BPC-Loas. Olá, colegas! Sou o Anderson Tenório, advogado previdenciarista e atuo nessa área há mais de 11 anos e eu sei que todo advogado previdenciarista, quando começa, possui dúvidas de como analisar e verificar se o seu cliente realmente possui direito a determinado benefício. E o benefício de hoje, o tema deste vídeo é o BPC-Loas. Então, o primeiro passo é você saber o que é BPC e quais são os tipos de BPC existentes. Existe o BPC-Loas para pessoa com deficiência e para pessoa idosa, mas lembrando que o BPC é um benefício assistencial e não necessita de contribuições previdenciárias. Para o idoso, é necessário que tenha mais de 65 anos de idade e possua uma renda baixa, a chamada vulnerabilidade social. Mas a lei ela relata como critério de miserabilidade, que é aquele em que a pessoa possua uma renda do grupo familiar de até um quarto do salário mínimo por cada pessoa do grupo familiar. Já o BPC-Loas para pessoa com deficiência, além do critério da renda, como eu já te expliquei, é necessário que essa pessoa possua uma deficiência e um impedimento a longo prazo, que é aquele de mais de 2 anos, de poder se inserir em sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É o que a própria lei da LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, estabelece para a pessoa com deficiência. Já o segundo passo é aquele destinado à coleta de informações. Como você já sabe o que é BPC-Loas e quais são os tipos, é necessário no atendimento você realizar perguntas para colher informações se, por um acaso, esse cliente ele é uma pessoa idosa ou é uma pessoa com deficiência. Pois se você verificar se ela já é uma pessoa idosa com mais de 65 anos, não importa mais verificar se ela é ou não uma pessoa com deficiência. Então, elabore um questionário com todas as perguntas relacionadas ao BPC-Loas para você poder realizar uma triagem. Já o terceiro passo é relacionado à coleta de documentação. Quando você realizar a entrevista com o cliente, você vai já ter uma noção da situação dele, mas é necessário buscar e solicitar a ele alguns documentos para poder fazer a análise, como, por exemplo, o cadastro único, que é onde você irá olhar a renda informada no CRAS relacionado à assistência social, como também se for uma pessoa que ainda não seja idosa, é necessário você buscar pedir a ele alguns documentos médicos, sejam atestados, exames, receituários médicos e muitas vezes é até muito importante você solicitar um prontuário médico para verificar há quanto tempo esta pessoa possui esta enfermidade. Mas uma coisa muito importante é você questioná-lo também sobre as pessoas que moram com ele. Quem compõe o grupo familiar? Se estas pessoas possuem qual parentesco, se possui alguma renda, se recebe algum tipo de benefício. Isso vai lhe ajudar na hora da análise.
Já o quarto passo será, de fato, a análise do benefício para o cliente. Já que você já coletou informações do seu cliente, você coletou os documentos, já tem uma noção da situação, você pode analisar. Eu indico geralmente você analisar primeiro se é um caso de BPC-LUAS para a pessoa idosa. Para exclusão, caso ele não tenha direito, você analisa a questão da deficiência. Então, com base nisso, você pega o RG do seu cliente, verifica qual é a idade dele. Se ele já tiver mais de 65 anos, já é um ponto positivo, que ele poderá ter direito a um BPC-LUAS idoso. E você só precisará analisar a renda. Isso você olhará qual é a renda informada no cadastro único, se ele informou alguma renda ou se de fato na carteira de trabalho está algum registro em aberto de trabalho, se ele possui algum CNPJ aberto para poder analisar a questão da renda. Se quais são os integrantes do grupo familiar, se algum já possui BPC-LOAS, se algum já possui algum emprego formal com renda. Como é o critério de renda relacionado ao grupo familiar, é necessário saber quantas pessoas possuem na residência. Como assim? Vamos exemplificar para melhor entendimento. Caso seu cliente realmente não possua nenhuma renda, mas na casa dele em que ele reside, ele possui filho solteiro, ele possui uma esposa e a esposa possui, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição com valor acima do salário mínimo. E o seu filho possui um emprego formal com renda. Nesse caso, se somar as rendas, porque o que é que acontece? Você tem que somar todas as rendas no grupo familiar e dividir pelos seus integrantes. Nesse caso, tem que somar o valor todo e dividir por 3. E, logicamente, irá resultar num critério acima da renda do grupo familiar, que é até um quarto do salário mínimo. Mas caso esse cliente não seja uma pessoa idosa com mais de 65 anos, vai ser necessário você olhar a questão da deficiência. Como eu tinha falado logo no começo, a própria lei de organização da assistência social já explica o critério da deficiência. E é bom você dar uma lidinha para entender. Mas com base na documentação que você solicitou, seja atestados médicos, exames, receituários, e muito importante, o prontuário médico do paciente, você vai verificar quanto tempo o seu cliente possui com aquela enfermidade. Se já possuir mais de 2 anos, já é uma coisa boa, porque você tem como demonstrar um impedimento a longo prazo. Mas é necessário você ver se realmente é uma deficiência, que na verdade nem toda doença pode ser relacionada à deficiência. E um ponto importante é você pesquisar na jurisprudência como os tribunais têm entendido a respeito dessa doença, se é ou não uma deficiência e se gera um impedimento a longo prazo. Mas eu vou citar uma deficiência em que realmente os tribunais, existe lei, tudo que fala que é deficiência, que é o autismo. Se você tiver um cliente, seja uma criança, adolescente ou até mesmo um adulto que possua um transtorno de espectro autista, isso já é uma deficiência. Isso já é um ponto no seu checklist para você checar se realmente possui direito ao BPC, que nesse caso
O autismo, ele tanto é uma deficiência, como ele gera um impedimento a longo prazo. E você precisará analisar a renda dele. Se for uma criança, olhe se os pais possuem algum emprego formal, se tem algum CNPJ, se recebe algum benefício e calcule para ver se entra no critério de renda. E fique atento, pois existem alguns itens e serviços prestados à pessoa com deficiência que pode ser excluído da renda, pode ser abatido para que chegue ao critério da renda para o BPC-Loas. Como também na própria Justiça, nos tribunais, tem flexibilizado esse critério de até um quarto do salário mínimo. Então, se você já verificou, ó, não é uma pessoa idosa, é uma pessoa que não seja idosa, mas possui uma deficiência, e ela possui uma renda baixa, ótimo, já verificou realmente que o seu cliente pode possuir direito ao BPC-Loas. Por que eu disse que pode? Pois quem vai realmente dizer se ele tem direito é tanto no INSS como na Justiça, tendo em vista que é verificado em loco, é feita uma avaliação social em que muitas vezes o assistente social vai na localidade para ver como é a situação de vida da pessoa idosa ou a pessoa com deficiência, que muitas vezes muitas pessoas tentam fraudar o INSS, e o INSS, quando cruza os dados, verifica que havia uma renda escondida que não foi informado para você pelo seu cliente. Mas se você ficou com alguma dúvida, colega, deixa aqui nos comentários que eu tento lhe ajudar. E não esquece ainda de dar o joinha para ajudar o nosso canal a crescer e se inscrever no canal para poder receber mais dicas de como crescer na advocacia previdenciária.